vamos iniciar uma série de mensagens falando sobre o Natal, a esperança do Natal. Eu queria que você tivesse o seu coração bem aberto para essa série, porque para muitas pessoas, queridos, o Natal, ele se tornou apenas um tempo de festa, um tempo de presentes, um tempo de correr atrás de algumas coisas para o dia de Natal. Muitas pessoas não vê a hora de chegar o dia 26, para passar logo toda essa coisa, né? E nós nessa série de mensagens, queridos, que nós vamos falar sobre a esperança do Natal, nós não estamos preocupados com a data do Natal, com o dia 25 de dezembro. Nós sabemos, talvez você ainda não saiba, mas é possível, com muita possibilidade, que Jesus não tenha nascido. É quase que, não posso falar que é quase que é certeza, porque ninguém tem essa certeza da data, do dia do nascimento de Jesus. Então nós não estamos preocupados com esse dia, né? Mas sim com quem nasceu nesse dia. A pessoa que é mais importante. E nessa série de mensagens nós vamos lembrar os verdadeiros motivos, queridos, para nós celebrarmos o Natal. Motivos que nós nunca deveríamos ter esquecido, ou motivos que nós deveríamos ter aprendido, motivo que nós deveríamos ter ensinado. E que vai fazer com que você mude, não apenas a maneira de você comemorar o Natal, né, o feriado em si, mas todos os dias da sua vida. Que você mude a tua forma de pensar e de viver, a partir desses dias que nós vamos falar sobre a esperança do Natal. A esperança que existe. Quando você olha para qualquer presépio, você vai ver ali um aglomerado de coisas. Um coxo, em volta, dentro desse coxo, um bebezinho, um monte de animais em volta. Você vai ver ali a Maria, o José. E você vai ver 3 pessoas que não cabem nessa cena, que está desproporcional para aquele lugar. Você vai ver 3 pessoas com roupas extravagantes, roupas chiques, com presentes chiques, que não faz ali nenhum sentido, aparentemente não faz nenhum sentido, né? E nós já acostumamos a olhar dessa forma, essa cena, né, para essas pessoas deslocadas ali, para essas pessoas chiques ali, com roupas extravagantes. Mas quando nós olhamos a história, é fascinante, querido. Quem está ali, é fascinante o porquê eles estão ali. Nós não sabemos muito sobre eles. A Bíblia não relata muitas coisas sobre eles, mas relata que eles vieram do Oriente e eles seguiram a estrela. Depois vou falar um pouquinho mais sobre isso. A Bíblia relata também que eles eram magos. A nossa concepção de mago é diferente da concepção de mago daquela época. Mago naquela época eram sábios, pessoas sábias. Na nossa concepção é aquele filme, qual que é? Não, qual que é aquele filme do mago? Harry Potter. É Harry Potter. A nossa, né, visão de mago é o Harry Potter. O cara que sabe fazer truques, fazer mágicas, né? E a nossa concepção de mago são essas, mas para a época não era essa concepção. Eles eram uma combinação de cientistas, de astrônomos, de sábios, né, de filósofos. Eles eram uma combinação desse tipo de pessoas, esses magos que estão sendo citados na Bíblia, né? Então, isso tudo, queridos, faz com que nós possamos desejar entender um pouco mais sobre eles. Agora, uma coisa nós sabemos, que eles eram sábios. Uma coisa nós entendemos, que eles eram sábios porque eles eram doidos, né, gente?
Vamos falar a verdade. Seguir uma estrela. É lógico que eles ouviram alguém falando com eles, né? Mas não vou tratar sobre isso hoje, né? Então nós vamos aprender um pouco, né, com a sabedoria deles. A sabedoria que eles demonstram na história de Natal. E porque nós estamos trabalhando a esperança de Natal, nós devemos ser o que? Buscadores da verdade. Devemos ser buscadores da verdade. Uma das lições que, entre outras, que eles nos ensinam, é realmente ser buscadores da verdade. E eles eram buscadores da verdade. O texto de João 8, 31 e 32 diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles eram sábios, eles estavam atrás da verdade, eles queriam conhecer a verdade, eles foram atrás da verdade. Eles não, e sábio, queridos, a pessoa que é sábio, ela não fica atrás de suposição, ela não fica atrás de diz que me de me disseram isso, não, ele vai atrás, ele não fica atrás de especulação, ele vai atrás da verdade, ele quer entender, ele quer compreender, ele quer conhecer. Eles queriam saber a verdade sobre Deus, aqueles magos, né? Eles tinham uma ideia, por causa dos seus estudos, daquilo que eles tinham já estudado, eles acompanhavam os astros, as estrelas, eles conseguiam ler muitas coisas através da ciência, mas eles não conheciam a verdade, eles não conheciam ainda aquele que era a verdade, e eles queriam conhecer. Portanto, a palavra de Deus diz lá em Mateus 2, a parte A, que eles foram atrás dessa verdade, e eles chegam, e eles dizem: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Eles eram 3 sábios, pessoas inteligentes, e eles vão para aquela cidadezinha, e chegam lá e dizem: onde que está aquele menino que nasceu, que vai ser o rei dos judeus? Onde está esse? Eles estavam procurando Jesus. Há muitas pessoas hoje, muitos sábios hoje, que continuam procurando Jesus, e talvez você esteja aqui hoje e esteja procurando Jesus, esteja procurando encontrar Jesus. Você talvez esteja hoje buscando isso, procurando essa verdade. E existem 2 tipos de pessoas quando se trata dessa verdade. 2 tipos de pessoas que buscam a verdade. Agora, o que você precisa é entender qual tipo de pessoa você faz parte. Qual tipo dessas pessoas faz parte da sua vida, do seu caráter, de quem você é. O primeiro tipo de pessoa que busca a verdade são os especuladores, que desejam, né? Mas são especuladores. Especulador é o quê? É aquele que tira proveito para si mesmo, é o interesseiro, é a pessoa que é calculista, sabe, que faz uma coisa pensando na outra, vai atrás de alguma coisa porque tem interesse oculto para si mesmo. Esse é o especulador. O especulador faz suposição sobre a verdade. Ele não conhece a verdade, mas ele fica fazendo especulação. Ele fica dizendo: é isso, não é aquilo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E aí nós criamos o quê? Os autores do Evangelho segundo eu acho. Aqueles que só fazem suposições, mas nunca encontram com a verdade. Nunca conseguem encontrar a verdade. Os especuladores pensam que sabem como que Deus é. Pensam que sabe como é Deus. Sabe quem pensava que sabia quem era Deus? Lúcifer. E ele pensava, tanto que ele pensava, que ele falou assim: não, Deus é isso, então eu sou mais, eu sou igual a Deus, eu posso estar acima dele. E tentou. Por quê? Porque ele era um especulador e foi lançado abaixo.
Foi isso que aconteceu com Lúcifer. Os especuladores têm certeza de quem é Deus, mas não conhecem a verdade. Os especuladores adoram discutir e discutir sobre Deus, sobre Jesus, mas estão fazendo o quê? Apenas adivinhações, apenas colocando conjecturas, apenas dizendo, sabe, assim, é daquele jeito. E aí os especuladores falam, não, para você buscar Jesus, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que estar nessa posição, desse jeito, você tem que dar isso, você tem que dar aquilo, você tem que dar oferta, você tem que dar dízimo, você tem que fazer. Para conhecer Jesus, os especuladores começam a criar um monte de coisas, onde as pessoas nunca vão conhecer e nunca vão encontrar Jesus, nunca vão encontrar a verdade. Por quê? Porque os especuladores não mostram o caminho. Porque eles não conhecem o caminho, eles não conhecem a verdade, eles querem apenas saber da verdade, mas eles não conhecem, mas eles não têm experiência com a verdade, eles só querem dizer, só querem falar sobre ele, mas não querem viver a verdade em suas próprias vidas. Esses são os especuladores, que estão para toda parte, queridos, estão em todos os lugares. Os especuladores estão por aí tentando te convencer que a forma deles é a exata, que a fórmula que eles apresentam a respeito dessa verdade que eles estão supostamente buscando é esta, e enganam a muitos, e destroem muitos. Porque eles estão mostrando o caminho deles, não o caminho da verdade. Estão mostrando o que eles acham, não o que a palavra de Deus diz. Estão mostrando o conhecimento teórico deles, não o conhecimento vivencial deles com a verdade. Esses são os especuladores. Mas também existe o outro tipo de pessoa que busca a verdade, que são os verdadeiramente buscadores. Aqueles que são dedicados, eles separam tempo, eles dedicam tempo para encontrar a verdade. Eles não querem apenas especular, eles querem saber, eles querem conhecer de verdade. O texto que nós lemos agora há pouco fala o quê? O versículo 32 de João 8. A primeira palavra, a segunda palavra ali, do versículo 32, e conhecereis. Precisa conhecer. Você precisa conhecer essa verdade. E você, para ser um buscador, você precisa conhecer a verdade. E há 4 coisas que os buscadores fazem. Essas pessoas fazem. Elas fazem perguntas. Mas perguntas, quais tipos de perguntas? Perguntas certas. Perguntas que a levam ao conhecimento da verdade. Perguntas que a levam para o caminho correto. Não é perguntas erradas. Você pode fazer uma pergunta parecendo que é certa. Vamos fazer aqui um exemplo. Vamos daqui para Dourados. O especulador, ele pode te dizer assim, olha, se você for fazer uma pergunta, né, e aí o especulador faz a pergunta errada. Olha, eu vou para Dourados, tá bom. Então eu vou aqui, passo em Juti, eu passo em Naviraí, aí eu viro, pego lá Ivinhema, aí volto para Nova Alvorada, depois chego em Dourados. É isso? Está certo, não está errado. Ele vai chegar em Dourados, mas vai demorar muito mais. É uma pergunta errada. Mas para eu ir para Dourados, eu pego essa rodovia aqui, 163, e vou direto, aqui, a 50 quilômetros eu estou lá em Dourados? É isso, essa é a pergunta certa. Então, quando nós, como buscadores, nós temos que fazer as perguntas certas. Nós temos que entender isso e fazer essa pergunta. Como que eu chego lá? O que eu preciso fazer? Como que o meu coração está? Outra situação que eles fazem, os buscadores, eles estudam.
Eles não vivem de suposições, de especulação. Eles estudam. Conhecimento não se vem por osmose. Conhecimento a respeito de Deus não se vem por ouvir vídeos do YouTube, TikTok, Reels. Não vem por isso. Conhecimento ajuda um pouquinho, mas conhecimento vem por você estudar. Você estudar, seja o que for. Se você não pegar e estudar, se você quer conhecer a Deus, se você quer conhecer a Jesus, não seja um especulador, fazendo suposições. Seja um buscador que vai estudar, vai para a verdade, vai para a palavra de Deus, vai para a Bíblia Sagrada, e vai lá fazer as perguntas certas para o texto, para que aquele texto te responda, aquele texto, através do Espírito Santo, te responda. A resposta, aquilo que você precisa saber. Porque para ter conhecimento, queridos, você tem que estudar. E para conhecer a verdade, nós temos que estudar. Nós temos que saber quem Ele é, como que Ele age, o que Ele faz, o que Ele transforma, como que Ele transforma a nossa vida, o que eu preciso fazer para que a minha vida seja transformada, o que eu preciso entregar. Então para a minha vida ser transformada, eu preciso entregar dinheiro na igreja. Para a minha vida ser transformada, eu preciso dar o meu dízimo e a minha oferta. Para eu ser transformado, eu preciso das cestas básicas. Para eu ser transformado, eu preciso ajudar o próximo. Para eu ser transformado, eu preciso conhecer a verdade. Só isso. Essas outras coisas são especulações. Mas são verdades também da Bíblia. São necessidades que nós precisamos praticar também. Mas não é o que leva à verdade. Não é o que leva àquele que é a verdade. Porque o que leva à verdade é só conhecer Jesus. E a gente conhece Jesus através da palavra. Os buscadores fazem outra coisa. Eles observam o que está acontecendo ao seu redor. Olha os sinais. Olha o que está acontecendo. Uma coisa que eu desafio você a fazer agora na próxima semana. Leia 1 Tessalonicenses e veja o que está acontecendo. 1 Tessalonicenses fala sobre o quê? Sobre a segunda vinda de Jesus. Ele vai demonstrando ali, e queridos, não é ver sinais escabrosos, sinais fenomenais, coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, nós estamos vendo. Quem está vendo pais contra filhos, filhos contra pais? Isso faz tempo, a gente já está vendo isso. Quando nós não estamos vendo muitas pessoas, que a verdade é a verdade que ela crê, é o que ela acha, não é o que a verdade, não é o que a palavra de Deus diz, não, mas é o que ela acha. Então por quê? Porque a verdade é subjetiva para eles, é o que eles pensam, a verdade hoje tem sido assim, e nós, queridos, precisamos ser buscadores da verdade. Quarta coisa que eles buscam, os buscadores, eles fazem o que for preciso para encontrar respostas. Eles buscam Jesus com tudo que tem, e Deus ama os buscadores. Faz tudo que for necessário. Quando nós olhamos o texto de Deuteronômio, a palavra de Deus diz no versículo 29 do capítulo 4, e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Não é só procurar. Temos que ser procuradores que buscam a verdade. Mas não é só buscar. Tem que ser de coração e alma. Tem que ser de verdade. Tem que ser algo que a gente deseja. A gente deseja transformação, por isso que nós buscamos. A gente deseja cura na alma, cura no nosso emocional, cura na nossa mente, cura no nosso físico, cura. Nós desejamos. Mas nós precisamos buscar de todo o coração e de toda a alma. Não é de qualquer jeito, gente.
Eu fiz um vestibular, um concurso, não passei. Por que eu não passei? Porque eu não obtive conhecimento suficiente para aquelas provas. Simples assim. Nós temos que cuidar, porque nós temos que ser buscadores da verdade, que buscam de todo o coração e de toda a sua alma, para que a gente não seja reprovado no dia do juízo, no dia da verdade. Onde nós vamos chegar lá, todos nós vamos chegar. Muitos vão ser chamados, muitos não. Então, se você leva a sério descobrir a verdade, conhecer a verdade, você não pode se perder no percurso. Você não pode retroagir, tentando especular as coisas. Não, mas estão dizendo, porque muitas vezes nós especulamos porque é confortável para nós. Porque é aquilo que não nos tira da nossa zona de conforto. E aí especular é bom, porque eu vou continuar sendo um crente medíocre. Eu vou continuar sendo um crente normal. Vou na igreja, não falho nos cultos, sou dizimista fiel, ofertante, sirvo nos ministérios, sirvo em 3, 4, 5 ministérios, mas não conheço a verdade. Porque os conhecedores da verdade fazem de coração, fazem com entendimento, com compreensão. Não é algo, que a pessoa faz no transcendente, não. É algo que ela faz consciente. É uma escolha consciente. E Deus não te deixa. Se você o busca, Deus não te deixa. Sabe por quê? Porque se você for verdadeiramente um buscador da verdade, Jesus vale a viagem. Jesus vale a viagem. E foi isso que os magos fizeram. Olha só o texto bíblico de Mateus 2, 1 e 2. Depois que Jesus nasceu na aldeia de Belém, durante o reinado de Herodes, um grupo de sábios, vindo do Oriente, chegou a Jerusalém. Eles perguntavam: onde podemos encontrar e homenagear? Eles não queriam só encontrar, eles queriam homenagear, eles queriam adorar aquele que nasceu para ser o Senhor, né? Eles queriam encontrar e homenagear o recém-nascido rei dos judeus. Observamos no céu do Oriente a estrela que marcou o seu nascimento. Fizemos essa peregrinação para adorá-lo. Eles estavam, determinados, porque a viagem ia valer a pena. Queridos, a nossa busca de conhecer a verdade é uma viagem que vale a pena. É uma viagem que você não perde o caminho. É uma viagem que você não se perde no caminho, que não deve se perder no caminho. É uma viagem que você tem o início, o meio e a continuidade para a eternidade. Não tem um fim, é a eternidade com Jesus. Por isso, queridos, vale a pena. E quando nós olhamos para esse texto, esse grupo de sábios vindo do Oriente, quantos magos eram? Não eram 3, queridos, a Bíblia não diz, a gente não sabe. Eu fiz aqui só para levar vocês a um ato falho, né? Mas não, a Bíblia não fala quantos magos eram. A gente fala 3 reis magos, porque deram o quê? Incenso, mirra e ouro. Então a gente fala que foi 3 porque deram presente, mas a Bíblia não diz que foi 3, tá, gente? Só brincando aqui com vocês, mas eles saíram, eles vieram de longe. Por quê? Porque eles queriam conhecer, eles queriam encontrar, eles não estavam dispostos a parar no caminho. Não era uma caminhada de um dia, queridos, não era uma caminhada de 2 dias, era uma caminhada longa. E por que isso, queridos? Porque buscar a verdade não é um trabalho fácil.
Não é um trabalho fácil, sabe, de meio período que você diz ali, eu fui lá, cumpri meia horinha, fiz a minha parte, eu fui lá no culto, cumpri o meu papel lá no ministério, está pronto. Eu dei uma cesta básica essa semana para alguém, fiz a minha parte. Não. Sabe, queridos, buscar a verdade é um trabalho árduo, que você precisa entender isso. É um trabalho árduo que você tem que se dedicar a cumprir, a fazer. É um trabalho que você não pode parar. Mateus 2:1 diz assim: quando Jesus nasceu, alguns magos do Oriente vieram a Jerusalém. Esses magos, eles nos ensinam a história do Natal. Esses sábios estavam dispostos a fazer qualquer coisa, queridos, para encontrar a verdade. Eles não estavam dispostos simplesmente a saber, a conhecer. Não, eles estavam dispostos a fazer o que fosse preciso para conhecer verdadeiramente a verdade. Eles estavam dispostos, querido. Agora a gente pode imaginar quanto tempo que eles viajaram. A Bíblia não fala que eles vieram do Oriente, né? Eles estavam, então a suposição que eles estavam no extremo Oriente e eles vieram para o Oriente Médio. Isso é uma viagem longa, de meses, para chegar lá. Uma viagem que tinha custo, que tinha gastos. Uma viagem que empenhava deles vontade de não desistir. Determinação de continuar, independente, sabe, do percurso que eles iriam fazer. Jerusalém naquela época era o centro espiritual do mundo, queridos. Todo tipo de atividade espiritual acontecia em Jerusalém. Tudo. Os principais líderes religiosos do mundo estavam em Jerusalém, mas nenhum deles procuravam Jesus. Os religiosos estavam lá, os doutores da lei estavam lá, mas eles não estavam procurando Jesus. Tiveram que vir magos, reis magos de fora, do Oriente, para nos ensinar a procurar Jesus. E foi isso que eles fizeram. Foram pessoas de fora, queridos, de outra cultura, que vieram, sabe, procurar, para ter um encontro pessoal com Jesus. O rei Herodes, da época, ele não conhecia Jesus. Ele ficou sabendo do nascimento de Jesus por causa dos magos. E depois, lá na frente, manda matar as crianças. Sabe, os líderes daquela época, os empresários daquela época, também não estavam atrás de Jesus. Eles não conheciam Jesus. Mas os magos, queridos, eles queriam conhecer Jesus. Eles queriam saber quem ele era. Quem era o rei dos judeus. Quem eles precisavam conhecer para mudar a história da vida deles. Sabe, amados, nós precisamos ter essa gana. Nós precisamos ter esse empenho, essa dedicação. Não importa se você já tem 10, 15, 20, 30, 40 anos que você aceitou Jesus, que você é um crente. Não importa se você tem 50 anos de crente, não importa. Você precisa ser um buscador de conhecer a verdade agora, é hoje, é amanhã, é depois da manhã. Você precisa estudar, você precisa fazer as perguntas corretas, você precisa buscar. Eu e você precisamos continuar buscando a verdade para cada um de nós, para as nossas vidas. Não é uma verdade dita nos botecos, não é uma verdade dita na TV, não é uma verdade dita nas ruas, é a verdade dita na palavra de Deus. É essa verdade que nós precisamos buscar, é essa verdade que nós precisamos conhecer, é essa verdade que nós precisamos encontrar. Eu já estou concluindo, queridos. Os reis magos, eles procuraram Jesus. E eles estavam dispostos, queridos, a fazer qualquer coisa para encontrar.
4, 5 meses ou mais buscando Jesus, procurando encontrar Jesus, num deserto desesperador, mas eles queriam conhecer a verdade. Eles estavam dispostos a qualquer sacrifício. Eles estavam dispostos a passar o frio das madrugadas no deserto e o sol escaldante durante o dia, mas não importavam, porque eles queriam conhecer a verdade. Eles queriam conhecer quem era a verdade. E eles levaram a sério a busca de Deus, eles levaram a sério buscar conhecer Jesus, eles levaram a sério a atitude que eles tomaram. Eles levaram a sério. Agora a pergunta que eu e você precisamos fazer: você tem levado a sério buscar Jesus? Fala comigo agora. Olha comigo, olha para mim e fala comigo assim. Fala para mim, põe a sua mão no seu peito assim, fala assim: eu tenho levado a sério buscar Jesus? Que o Espírito Santo te convença de tal forma, queridos, que isso te constranja. Porque se nós somos buscadores da verdade, de verdade, nós temos que levar a sério essa busca. Nós temos que levar a sério conhecer Jesus. Eles estavam dispostos a fazer o que era necessário para encontrar. E isso era sábio. Isso era sabedoria. E isso é o que eles estavam fazendo e o que nós devemos fazer. É o que eu e você precisamos fazer. Nós não podemos permitir que nada nos atrapalhe de conhecer Jesus e de buscar Jesus. Nós não podemos permitir que nada nos impeça de conhecer a Jesus. Muitas vezes o que nos impede de conhecer Jesus é a preguiça. Muitas vezes, mas pastor, eu não sou preguiçoso. Muitas vezes o que nos impede de conhecer Jesus é o ativismo. Não temos tempo. Muitas vezes o que nos impede de conhecer a Jesus é o celular, que é uma bênção. Você pode conhecer Jesus através dele ali, porque ali você pode pôr a sua Bíblia. Muitas vezes nós somos impedidos de conhecer a Jesus por causa do sono, por causa de um monte de coisas, querido. Então nada pode nos impedir, queridos, nada pode ser um empecilho. Porque é a conquista mais importante do mundo, queridos, você conhecer a Jesus de verdade. Não é conhecer pelo que disseram, não é conhecer pelas histórias, não é conhecer pelo teatro de Natal, não é conhecer pelas músicas, é conhecer porque você buscou, porque você desejou e porque você quer mudança na sua vida de verdade. É por isso que você quer. E você não está fazendo essa busca levianamente. Você não está fazendo essa busca de qualquer forma. Você está buscando de verdade. Você quer mudança na sua vida. Você quer transformação na sua vida. Mas, queridos, deixa eu te alertar uma coisa. Mudança e transformação não vem através de varinha de condão. Sabe a varinha de condão? Dos contos de mágicas. Dos contos das histórias de criança nossa. Você está lendo a Bíblia agora, pum! Agora você é transformado. É um processo. É um processo que você tem que estar disposto a passar. É um processo que você tem que estar disposto a se arriscar. É um processo. Mas é um processo que vale a pena. Vale a viagem, queridos. Encontrar Jesus vale a pena. Vale todo o percurso que nós vamos fazer. Vale tudo. Vale tudo, queridos. E é isso que Deus deseja. Jesus disse que o reino dos céus é como uma pérola tão valiosa, que a pessoa vai e vende tudo que tem e vai em busca daquilo. Não estou dizendo para você vender nada do que você tem, não. Mas é que ele empenha todo o seu ser, toda a sua vida, todo o seu coração, toda a sua mente em conhecer a Jesus. Ele está disposto. Ele não vai perder tempo, não vai esperar a velhice. Não, quando eu for velho, quem disse que você vai chegar na velhice? Talvez você chegue. Meu pai está dizendo que está preocupado, porque ele está preocupado com o dia que vai chegar a velhice dele.
né? Meu pai tem 90 anos, tá, gente? E ele fala isso mesmo, estou preocupado o dia que eu for velho, né? Mas fala brincando. Então, queridos, nós precisamos empenhar as nossas vidas nisso. E é sério. E é por isso que eu quero que você reflita nessas frases que eu vou colocar agora. E você ponha em prática durante essa semana e durante a sua vida. Você reflita e coloque em prática. Primeiro, os reis magos estavam dispostos a desistir de tudo que tinham para adorar Jesus. Eles estavam dispostos, eles largaram tudo. Mas é lógico que eles não largaram de qualquer maneira. É lógico que eles eram ricos, eles largaram lá. Não, com certeza eles colocaram alguém para administrar, para cuidar das coisas deles. Mas nada daquilo impediu eles. Nada daquilo foi empecilho para eles. Você está disposto, queridos, a alguma coisa? Segundo, eles estavam dispostos a abrir mão do conforto do seu lar por uma jornada longa e difícil, porque tinha um motivo certo para procurar Jesus. Sabe qual era o motivo certo que eles tinham de procurar Jesus? Eles queriam conhecer Jesus e queriam adorar Jesus. Queridos, é isso. Eles estavam dispostos, eles abriram mão do conforto deles, da casa deles, ou seja, da tenda deles. Eles abriram mão porque eles queriam conhecer e eles não perderam tempo. Eles foram porque a caminhada era longa, era distante, mas eles foram em obediência, eles foram, eles queriam conhecer a verdade. Outra frase, eles queriam adorá-lo. Você deseja adorar o Senhor Jesus? Ou você deseja apenas saber que Jesus existe? Você apenas quer conhecer o Jesus histórico? Você apenas quer, fazer parte desse movimento, mas não quer entrar nas águas profundas de conhecer verdadeiramente Jesus? Você quer ser só um especulador, fazendo especulações, né? Isso aqui me beneficia, isso aqui me ajuda, mas não se afunda na profundeza do que o Espírito Santo tem revelado para você, tem dado a você. E Ele quer revelar, mas depende de você buscar, de você poder adorá-lo. Em último lugar, do que você abriria mão para adorar Jesus? Você teria coragem de abrir mão de alguma coisa para adorar Jesus? O que está te impedindo de conhecer Jesus? De ser um buscador de verdade e um buscador da verdade? O que te impede? O que nos impede, queridos, de fazer isso? E uma pergunta que que tem que incomodar a gente. É essa última pergunta que está aí. Eu sou um buscador da verdade, Jesus? Você precisa fazer essa pergunta de verdade para você. Porque eu quero te dizer uma coisa, queridos, que talvez te deixe triste. Vir à igreja não salva ninguém. Ser membro da missionária não salva ninguém. Fazer parte de ministérios não salva ninguém. Ser dizimista, ofertante, dar cesta básica não salva ninguém. Só quem salva é Jesus. E essa pergunta nos leva a essa verdade. Eu estou disposto a buscar a verdade, Jesus? Eu estou disposto a abrir mão de alguma coisa por causa de Jesus? Eu estou disposto a deixar alguma coisa por causa de Jesus? E uma coisa, o Senhor não vai estar falando para você deixar a sua família por causa de Jesus. De jeito nenhum. Mas você precisa saber o que você está disposto a entregar para conhecer verdadeiramente Jesus.